Muito bem, nós estamos hoje inaugurando o Electron Talks. Meu nome é Daniel Tupinambá, CISO da Electron, e nós estamos aqui acompanhados com autoridades de relevância no cenário brasileiro de cibersegurança e investigações. Do meu lado, a Mari, que eu peço para se apresentar, nossa diretora de investigações e inteligência. Por favor, Mari. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mariana, eu tenho um background jurídico, eu sou advogada originalmente, desistente no meio do caminho. Trabalhei no mercado de risco quase 15 anos, com grandes seguradoras, grandes riscos, sempre olhando o risco, a empresa, né, o risco da empresa no lugar do olhar de cima. E fui trabalhar com consultoria em investigação e inteligência já tem 4 anos. Me especializei nessa área e agora fui convidada a me juntar ao time da Electron para somar força com esses profissionais incríveis. Muito bom, muito bem-vinda ao time e bem-vinda também ao Electron Talks. E também o Cláudio, que também é uma autoridade extremamente reconhecida, principalmente no mundo dos CISOs, que é co-founder, aliás, founder, né, da CRIA e também o maior hunter de CISOs do Brasil. É verdade isso tudo aí, Cláudio? Conta pra gente, por favor. Não, não é, até onde eu sei não é não, mas dizem. Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, como a Mari disse. Eu sou Cláudio Ramos, eu sou um dos co-founders aí da Cria Partners, uma boutique aí de Executive Search. Essa é a minha segunda empreitada. Anteriormente, fazendo um retrospecto, eu também vim da área de tecnologia, fui engenheiro de software aí de IBM, 7 anos, pré-vendas, e estou desde 2010 no mercado de recrutamento de tecnologia. Sou entusiasta aí do mundo de cibersegurança. Essa é a minha segunda empreitada. Eu tive uma primeira consultoria que ela ganhou alguns reconhecimentos internacionais como a número 1 aí no Brasil por 4 anos. Estou na Cria Partners faz 2 anos, junto com o André Costa, que é meu sócio. E nesses últimos 2 anos, continuei minha saga aí de contratação aí de CISOs e muitas lideranças de cibersegurança no país. E estou muito feliz aí de ser convidado aí para ser um dos co-hosts aí do Electron Talks, para a gente falar sobre tendências, falar sobre o que está acontecendo no mercado de cibersegurança e fazer essa troca rica com os maiores profissionais do mercado. Sejam todos bem-vindos, estou animado aí de começar esse primeiro episódio e vamos em frente. E dando continuidade, queria trazer aqui um número da IBM, agora de 2025, onde ela diz que ela estipula o custo médio de uma violação de dados em 4,44 milhões de dólares. No entanto, quando a violação envolve ameaças internas maliciosas, os insiders, esse custo sobe para 4,92 milhões de dólares, tornando-se um dos vetores mais caros. Tupi, pegando um gancho, né, dessas informações aí bem relevantes que a IBM trouxe, como é que você enxerga esse cenário dentro do que você tem vivido no dia a dia aí da Electron? Essa é a nossa realidade mais habitual, sabe, Cláudio? É uma questão que, durante muitos anos, a indústria, principalmente os tomadores de decisão, questionaram muito severamente os executivos de segurança sobre quantificação, sobre qual a perspectiva financeira, e nós ainda percebemos uma dificuldade muito grande dos executivos em conseguir explicar e conectar isso no âmbito do negócio. Eu vejo com muito bons olhos esse tipo de relatório que a IBM tem produzido com a Ponemo já há alguns anos, e também agora, de janeiro desse ano, os dados estratificados no relatório oficial do World Economic Forum. Inclusive, de ontem, o debriefing colocou um highlight muito significativo em cima dessa perspectiva financeira. Isso, ao mesmo tempo que coloca luz em cima da realidade financeira de crime organizado, de modelos de organização de mais do que comunidades hackers, mas criminosos efetivamente fazendo desvios de dinheiro e outras modalidades de crime através de brechas de sistema, de ataques cibernéticos, de exploração das vulnerabilidades de sistema, e todas essas perspectivas vão muito ao encontro com o nosso dia a dia, porque é muito mais difícil de explicar isso para o CEO, para o COO, para o CFO, Chief Compliance Officers e tantos outros, no ato do incidente. Normalmente, na madrugada, né, todos
acordados ali por uma surpresa de ataque e chegar e falar: olha, você está perdendo por minuto alguns milhões por um ataque dessa natureza. Quando nós conseguimos ver instituições tão relevantes como essas, trazendo os big numbers e trazendo para nós um extrato de como a comunidade global está se portando, torna mais palatável, torna-se mais adequado. O próximo passo, no meu ponto de vista, é começar o executivo trazer para o contexto da sua organização. E na minha empresa, qual é essa esse percentual, essa proporção de afetação do incidente cibernético? Por fim, aí só um detalhe de nossa realidade é que a gente ainda vê muitas empresas com uma cortina de fumaça muito perigosa de fraudes acontecendo sistematicamente e eles sequer cogitam que aquilo possa ter partido de um evento cibernético. Assumem um write-off em cima de, isso realmente foi uma fraude, foi forjada alguma coisa no processo da empresa. Quando, na verdade, muitas vezes e cada vez mais o que tem acontecido é esse tipo de exploração. Essa lacuna tem passado a ser cada vez mais preenchida, ainda é abismal no meu ponto de vista, mas a progressão de compreensão começa a acontecer. E graças a esse tipo de relatório mais executivo, que fala mais de cifra do que de quantidade de ataques, se é DDoS, se é phishing. Isso é uma técnica, não importa. Antigamente a técnica de fraudar a empresa era falsificar cheque, né? Assinatura em cheque, nossa, aí há quanto tempo? Mas boleto, desvios diversos de mercadoria. Agora, para que fazer essa parafernália toda, sendo que eu posso alterar um evento no SAP, alterar um pedido de compras na interface, naquela API específica que está desprotegida? Então eu saio do perímetro aonde as forças de proteção das joias da coroa estão em altíssimo nível e vou atuar exatamente no princípio aonde tem a maior oportunidade. Então, cada vez mais as técnicas de fraude, nós que falamos tanto do triângulo da fraude no mundo mais de investigação, né, Maria? Aí é um ponto também que eu acho que queria te ouvir um pouquinho aqui para me ajudar a completar a provocação que o Cláudio traz, do quanto que esse viés, mais do ponto de vista de fraude, também vem vindo ao encontro dessa perspectiva de que realmente as vulnerabilidades cibernéticas que tem sido, pelo menos na cadeia de fraude, um elemento ali. Você acha que é mesmo ou eu dei como uma boa inteligência artificial, eu dei uma alucinada aqui agora? Não, eu não acho que você alucinou. Eu acho que a gente tem acompanhado uma progressão do tipo de fraude, né? Há uma evolução natural do mercado. E essa evolução, na verdade, ela já vem desde a época que o Marcola assumiu o PCC como líder. Né? Por que isso aconteceu? Porque o viés dele como líder de facção não é um viés de violência, é um viés de mais inteligência, né? Aos poucos, quando essa temática do risco cibernético começou a aumentar ao longo dos últimos anos, o crime organizado foi percebendo que ele também podia tirar uma casquinha disso. Né? Foi se digitalizando. E se digitalizar. Né? Hoje, 2026, eles perceberam que é muito melhor eles recrutarem pessoas para cometer esse tipo de crime. Né? Porque eles não vão sair na rua, eles vão ganhar muito mais dinheiro, ninguém corre o risco de tomar uma bala da polícia, né? E o risco de ser preso, ele ainda é muito baixo. Com isso, o que aconteceu, né? Óbvio, ainda o ataque cibernético tradicional, por assim dizer, ele ainda acontece dentro da empresa, né? Um ataque de força bruta, que é aquele lá que o cara fica tentando quebrar a senha, né? Na raça, ou às vezes até com alguns mecanismos eletrônicos, ou vazamentos de senhas. Além disso, o que ele tem? Ele está recrutando pessoas de dentro da empresa. Então, hoje eles infiltram pessoas de forma legítima dentro das empresas para que elas, lá de dentro, comecem a facilitar o trabalho deles. Então, como que isso vem? Isso vem através de um boleto que alguém do financeiro sem querer pagou porque não notou que era falso. Isso vem através de um funcionário
que fornece a senha dele para fora, que ele vaza automaticamente a senha dele para fora, né? E com isso, os atacantes conseguem promover ataques literais, se o usuário não for um admin, por exemplo, né? Existem várias maneiras disso ser feito, mas as empresas acabam achando que com elas não acontece, né? Elas continuam entendendo que com meu parceiro aconteceu, mas comigo não vai acontecer. Ainda há uma assunção muito grande de impenetrabilidade, né? E eu acho que a minha visão do Brasil, aliás, não só do Brasil, mas como da América Latina como um todo, é que a gente tem um espírito de que gosta de sofrer, né? A gente investe na remediação, que custa 3 vezes mais. E acha que é investimento ainda, né? E acho que é investimento. Depois que a gente depois bota o CISO falando assim, você não consegue mostrar ROI. Claro, com essa premissa não dá para mostrar retorno sobre o investimento, porque nem investimento como é que vai ter retorno? E é um desafio muito grande dos CISOs, né? Porque assim, como é que eu mostro um ROI em cima de uma prevenção? Como é que eu mostro um ROI em cima de benchmark? Porque, diferentemente de outros países mais evoluídos nessa temática, o Brasil ele não tem uma divulgação massiva de dados a respeito de quanto foi perdido. Muitos desses dados que esses institutos levantam são dados de fora do Brasil. Os nossos dados são extremamente falhos, a gente não consegue quantificar. E diferente ainda também destes países mais evoluídos no tema, a gente não tem grupos de debate, grupos setoriais de debate. Então, por exemplo, você não vê as empresas do setor elétrico se juntando para falar, olha só, aqui bateu um ataque assim, uma tentativa de ataque assado, né? Se isso acontecesse em termos setoriais, as empresas poderiam se ajudar de uma forma muito melhor, né? Elas conseguiriam entender qual é a vulnerabilidade do mercado e desenvolver soluções coletivas. E a gente não tem isso. E você traz um ponto bem relevante que, aliás, alguns, né? Mas eu queria dar um destaque, que é essa questão da mensuração novamente. Veja como que é curioso. O Gartner dá conta, um outro número, eu gosto de números, tá, gente? Eu fico fazendo contas de placas, essas coisas no trânsito, então o número para mim é uma coisa meio curiosa, não vou dizer nada além disso. Mas o número que o Gartner traz que me chama bastante atenção é que o mercado brasileiro inteiro investiu algo em torno de 10 bilhões de dólares no ano de 2025. 10 bi. No mesmo relatório da IBM, do World Economic Forum e também da Forbes, a Forbes divulgou esse número no ano passado, o crime cibernético mobilizou no mundo todo 8,5 tri de dólares. 8,5, 10 bi investido. Vejamos aí o tamanho da discrepância. Mas um é um número global e não temos esse número do quanto que o crime cibernético mobilizou no Brasil, mas nós temos alguns fatores que nos sugerem um pouco mais dessa visão e trazido até esse contexto que o Cláudio comentou. Nós temos a visão de que a fraude no Brasil mobilizou quase 100 bi de dólares. Muito legal isso que você está falando, né? Porque realmente eu vejo ali uma cultura permissiva muito top-down, né? Nessa questão de saber ou imaginar que isso pode estar acontecendo, né, Mari? Como você falou, né? Das fraudes, saber que está rolando e às vezes ser um pouco mais permissivo, né? E não atuar tão juntamente para realmente combater isso, né? E aí eu queria trazer um outro número. A análise sobre fraudes corporativas destaca que controles fracos, aliados a uma cultura de alta pressão por resultados, criam um ambiente propício para fraudes. Se a alta gestão, top-down, não dá o exemplo, mostra integridade, cria-se uma cultura onde pequenos delitos são aceitáveis, o que pode destruir o valuation de uma empresa em fusões ou aquisições. O humano, segundo a Proofpoint e a Verizon, 68% das violações envolvem o elemento humano, seja por erro, negligência ou engenharia social. Os atacantes exploram a fadiga e a distribuição dos colaboradores para obter acesso. É muito legal esse número, né? Porque a gente vê vários exemplos, né, ao redor do mundo. Outro dia até escrevi um texto bem bacana sobre a falência da KPN Logistics, que era uma empresa de mais de 100 anos na Inglaterra, que um dos usuários tinha uma senha muito fraca, que era 1234566, e essa senha vazou, a produção deles parou
por uma semana, 2, 3, isso foi gerando um efeito cascata, onde a dívida que eles fizeram com os fornecedores era maior do que o ativo da empresa e a empresa foi à falência. Como é que você enxerga, né, esse cenário, né, de realmente ter uma cultura mais permissiva? Aonde que o CEO ele pode começar a ajudar e emplacar um pouco mais de evangelização de cibersegurança dentro da companhia? Bom, acho que direto ao ponto, pelo exemplo, como, né, você mencionou, mas o exemplo não só em usar uma senha forte, em não ser negligente em postar uma AI pessoal, um documento importante ou coisas desse gênero. Tem uma outra característica muito peculiar da cultura brasileira que eu acho importante destacar. O brasileiro tende e é reconhecido mundialmente por ser muito solícito. Isso para o atacante é maravilhoso. Eu ligo no RH e me faço passar assim: olha, eu sou o colega da fulana de tal ou do fulano de tal, ele está com o filho hoje doente, ele me pediu aqui para pegar aquele relatório, porque ele tem que mandar para o chefe hoje. O colega tende a ajudar assim prontamente, só que eu não estou conseguindo acessar o e-mail corporativo, manda no meu WhatsApp. Não tem uma menção a titubear, já vai direto, muitas vezes. Isso a gente faz muito teste de phishing e às vezes não precisa nem chegar naquela etapa um pouco mais sofisticada de uma manchete super atrativa ou um prêmio, alguma coisa. Esse tipo de abordagem que está mais para o viés de engenharia social pega muita gente. E aí volta no ponto, né, do CEO. Os CEOs também acabam caindo nesse tipo de situação. E outras questões de comportamento, tais quais a exposição em redes sociais também, levam a esse tipo de circunstância. Quando ainda no tempo do Facebook, né, a gente falava muito de fakebook, que tinha muito executivo de alto nível que se orgulhava muito, falava: "Eu não uso redes sociais, isso é muito perigoso, isso, aquilo". Quando a gente vai analisar, isso ainda acontece, mas o Facebook continua existindo. Ele acha que ele não tem, mas tem alguém, agindo como ele nas redes sociais e gerando até interesse ali em temas para ganhar credibilidade e depois, a partir daquele perfil, criar elementos também de vulnerabilizar não só a vida pessoal, mas também da empresa. E conversa diretamente com essa perspectiva, porque está dando um exemplo que ele não está gerenciando, ele não está controlando e muitos seguidores acabam fazendo esse mesmo tipo de comportamento por influência do chefe maior, né? Eu acredito que a gente está numa fase da gente sair dos treinamentos genéricos e ir para uma mudança comportamental. E está no papel do RH, dos principais executivos da empresa, garantirem que no onboarding desses profissionais seja feito aí um treinamento hiper personalizado para cada tipo de função. O cara que é o super admin, ele tem que ter ali um treinamento diferente ali para outros usuários, né? Tem que ter ali, hoje, o que está acontecendo? As empresas estão criando pílulas, né, de pequenos conhecimentos, de pequenos treinamentos, se adequando para cada tipo de função. E não fazer aquele treinamento boring, né, que você chega, você tem que assistir um vídeo chato de 45 minutos, depois você tem um checklist, né, de 40 pontos que você tem que ficar lá checando, você tem que gamificar um pouco mais isso. E a partir do momento que você gamifica e você torna a cultura de evangelização mais interessante, todas as pessoas tendem a replicar isso. Teve alguém que deu um exemplo muito legal outro dia, que falou que ele estava tendo muita dificuldade, né, na evangelização das pessoas dentro da empresa. E ele conversou com o RH e eles mudaram um dos valores da empresa. Um dos valores da empresa passou a ser cibersegurança. Com isso, o que aconteceu? Quando a equipe, né, os security champions ali da área, né, abordavam alguém da área de negócio e falava sobre segurança, essa pessoa já olhava com bons olhos, porque, opa, é valor da empresa, então eu tenho que seguir, né? Então, assim, foi uma sacada que mudou completamente a forma das pessoas receberem qualquer tipo de orientação vindo da área de cibersegurança e replicar isso pela empresa. Isso é fantástico, né? E aí vai ao encontro de mudar o modelo mental também dos executivos de segurança para essa forma de evangelizar.
né? Você trouxe um exemplo que eu acho que é muito emblemático e até muito old school. Fazer campanha de phishing que se você fornecer a sua senha, você vai cair num treinamento boring e vai ficar ali. Isso, no fim das contas, o comportamento humano já mostrou que mais gera raiva da segurança, do tipo, pô, os caras estão me testando e ainda estão me colocando para fazer um treinamento que não tem nada a ver com o meu dia a dia, e longo, e que não me agrega nada, não vai vir no meu bônus, não vai me. Cara, esses caras só me atrapalham. Quando a gente muda o patamar, por exemplo, num parceiro que a gente tem, um cliente que para nós é mais como um parceiro do que cliente, como quase todos, a gente fez um mapeamento de qual o maior volume de acessos da empresa na rede corporativa. Que susto, né, que surpresa de que eram as redes sociais o maior volume de acessos. Voltamos com o RH, né, as áreas de pessoas, as áreas de cultura da empresa, e falamos, olha, é isso que nós temos que colocar campanha de educação no TikTok. Ah, mas o TikTok não é corporativo. Poxa, mas só de a segurança ter dado essa abertura e falar assim, gente, tem como nós falarmos de segurança, e isso conecta com o princípio, inclusive, do ESG, porque eu posso colocar isso aberto para a comunidade. Isso funciona para os meus colaboradores, para suas famílias e também para outras pessoas que acharem muito legal. Então, se eu produzir conteúdo, por que as pessoas passam horas no Instagram e no TikTok vendo coisas aleatórias, e por que eu não inserir um conteúdo mais rico, educativo, engraçado e que cria efetivamente uma atração para poder fazer isso, profissional. Então é esse o tipo de viés que nós precisamos romper, de que o compliance, a governança é uma coisa, é a área do não, né? E aí junta aquele silo, né? Segurança, auditoria interna, compliance, controles internos. Essa é a galera que as áreas de negócio lembram quando um projeto não pode dar go live, por exemplo, um problema técnico, e aí fala assim, já sei. Vamos perguntar para a segurança. Eles vão falar não mesmo, e aí a gente vai falar o seguinte, olha, a gente estava prontinho para dar go live, mas a gente perguntou para a segurança não fez o pentest ainda, logo eu não posso dar o go live. O problema nem era de segurança, mas ainda na cultura de muitas organizações, essa quase que mania de o não primeiro, né? Não ultrapasse, não burle, quando a regra não está tão clara. E num mundo tão dinâmico, onde cada vez mais começamos a falar de Shadow IT já há tantos anos, agora vem o Shadow AI. Meu, como não, se o presidente, né, voltando ao ponto lá, ele usa o GPT da vida dele lá, e não o corporativo, porque o corporativo é mais limitado. E depois quer cobrar dos colaboradores que eles façam diferente, soa como contraditório, né? Isso é dia a dia, né? Nem o CEO não quer nem o MFA, né? Ele não quer nem complicação, principalmente E empresas ele de é dono que deveria ser tradicional. o mais interessado em fazer, Perfeito. mas por ele não entender o conceito, ele Perfeito. nega. Pegando esse gancho que você falou, né? E aí, olhando ali, né, para a parte de maturidade digital, de IA, queria trazer também aqui um outro dado interessante, que apenas 7% das empresas estão no estágio AI Feature Ready, né? Onde a tecnologia está totalmente integrada à estratégia. E a maioria delas, mais de 80%, ainda está numa fase de experimentação sem escala. Como é que você enxerga isso? Porque, na minha visão, a gente ainda... Sempre a dependência humana ela ainda vai ser real. O que eu costumo dizer é que a IA ela tem que ser implementada num modelo semi-autônomo, né? Onde você sempre vai ter ainda ali um especialista ali gerenciando, enfim, mas ela tem que ajudar a gente a automatizar mais coisas, a fazer mais, né? Seja em cibersegurança,
olhando para a tua equipe de defesa, né, no sentido de como eu posso ajudar a minha equipe a se defender mais de forma automatizada e mais rápido. Até porque se você perguntar para qualquer CISO ou para qualquer líder de cibersegurança se ele tem recursos sobrando, né, para contratar mais, a gente já sabe que a resposta vai ser não, né? Como é que você enxerga, né, esse novo momento, né, das empresas começando a colocar mais IA, né, em todo tipo de solução, né, seja no Threat Intel, seja no Threat Modeling, enfim? Olha, é um caminho sem volta, mas que vai exigir muita atenção, tanto dos decisores fora de segurança, quanto dos executivos de segurança, inclusive gestores, não só o CISO, porque a AI acabou sendo muito resumida ao Generative AI. Então começa por uma superficialidade na compreensão do que é AI. E como tudo isso não é só no mercado brasileiro, mas a gente vem observando muito, que há uma contaminação, que foi uma sacada muito bem feita, uma jogada de mestre, no meu ponto de vista, da OpenAI, ao liberar o ChatGPT como um elemento que propiciou tudo isso. No fim das contas, nós vimos nos últimos 2 anos uma guinada completa em função do movimento de liberação do ChatGPT naquela oportunidade. Só que isso, ao mesmo tempo que trouxe essa grande vontade, essa coisa maravilhosa, né, das pessoas substituírem o Google pelas AIs diversas, que agora já são muitas, acaba trazendo uma repercussão de limitar. Então, nós como especialistas falávamos muito de machine learning, de outras perspectivas de treinamento, de agentes, desde o RPA, né, os robotics lá de tanto tempo, de automação. Isso acabou resumindo, e a gente vê hoje problemas que seriam resolvidos com RPA, sendo meio que criando robôs, muitas empresas meio que dizendo que são robôs, quando na verdade são mais processos de scripts ali bem organizados. Outros, muita variedade, né, de agentes de chats para todo lado também, de funcionalidades de chat, e no fim das contas o uso acaba culminando naquilo, falando, tá, mas a informação está errada. A IA alucinou. E aí já gerou até um outro tema que a gente vem debatendo muito. Será que a IA alucinou ou eu que fiz o prompt errado? Eu acho que, na verdade, acho que tem um terceiro fator aí, né? Porque as pessoas, às vezes, a empresa vai lá e implanta um chatbot num processo mal resolvido. E ela fala, né? Ó, nós temos IA. É fancy, né? Falar nós temos IA, né? Por quê? Porque isso você faz vender mais, ele se torna o brand mais bonito, mas na verdade, assim, ele não está fazendo nada, né? Pelo Isso contrário. aí vai voltar com esse número que você trouxe, né, Cláudio? Que é exatamente essa percepção dos projetos mal sucedidos, porque não resolveu o problema que eu tinha. Então eu tinha essa grande expectativa de que não, vou botar IA que agora vai dar certo. E é a mesma coisa, processo mal desenhado, ele vai falhar mais rápido com IA. Então não é sobre uma questão da IA ser positiva ou não. E aí volta de novo para a percepção de segurança que precisamos de IA. E não há como combater as IAs e principalmente voltando para os atacantes. Os atacantes têm IAs sofisticadíssimas. Eles já estão olhando para a computação quântica como um elemento. Lembra lá o quanto eles são patrocinados? O terceiro PIB do mundo que nós estamos falando são os Não, cybercriminosos. e o cybercriminoso hoje ele só precisa ali de um cartão de crédito roubado para poder comprar a tecnologia para fazer tudo para ele. E ele não tem departamento de compliance, não tem que passar pelo processo de compras, não tem nenhum tipo de restrição de controle e o investimento muito maior do que do outro lado. Portanto, assim, é um descompasso da perspectiva de um lado versus o outro. Mari, queria aproveitar
e também explorar um pouco aí desse teu conhecimento, do que você tem visto no mercado, principalmente nessa área aí de inteligência de ameaça, de investigação a fraudes, enfim, você que está sempre no olho do furacão aí de tudo que está acontecendo no Brasil, assim, nos grandes casos, o que você consegue contar para a gente, assim, do que você tem visto ultimamente, ou pelo menos nesse último ano aí que te chamou a atenção? Tá. Eu queria até aproveitar essa pergunta para voltar um pouco no tema que a gente estava falando do CEO e do treinamento, né? O número de insiders nos últimos 2 anos aumentou vertiginosamente, né? A gente falou aqui da questão dos treinamentos de conscientização, treinamentos de segurança, etc. Hoje, quando você entra nas empresas para entender o que aconteceu e você vai conversando com as pessoas, você vê que de cara existe um ranço assim, absurdo do compliance, por exemplo, né? E até agora de pessoas de segurança da informação. Por quê? Exatamente por conta do que o Tupi falou. Tá maçante, tá chato, né? O compliance da Lava Jato para cá, ele adquiriu uma cara muito de xerife, né? O negócio do compliance é pegar o culpado, o que ele fez e tal, e inviabilizar negócios colocando 1 milhão de travas. Quando, na verdade, o papel do compliance deveria ser, vou viabilizar o negócio, vamos ver como vamos fazer isso. Essa deveria ser a visão atual, e as pessoas não têm isso, né? Do lado da segurança, existe muito boa intenção também, mas o ponto é que os agentes de segurança da informação dentro das empresas, eles não falam a língua da pessoa que não é de TI, não falam a língua daquele que é o ignorante da TI, né? E aí as pessoas, chega uma hora que elas não começam, elas param de ouvir, elas ficam olhando para o nada, fazendo isso assim, né? E eu acho que precisa, né, tanto no compliance quanto na parte de segurança de informação, nestes treinamentos, a gente descer no nível do usuário, né? Explicar para ele o porquê que ele está aprendendo aquilo. Ele está aprendendo a lidar com controles de senhas porque pode acontecer X, Y, Z, né? Ele está aprendendo que ele não pode emprestar a senha dele, porque senão alguém vai invadir a empresa e jogar a culpa nele, porque ele pode ser responsabilizado criminalmente, né? Então esse é um primeiro ponto que eu queria estressar. Estes pequenos investimentos, né, em treinamento, que hoje a gente sabe que é a parte mais barata, né, das camadas de proteção, eles não são feitos. E com o básico não sendo feito, a empresa fica muito mais vulnerável. Um dos casos que me chamou a atenção esse ano foi de uma pessoa que ela era de um departamento financeiro de uma empresa, um analista financeiro, né? A gente não é segredo para ninguém aí qual a faixa salarial de um analista financeiro. Um rapaz que não tinha qualquer treinamento, não tinha qualquer awareness sobre o prejuízo da exposição nas redes sociais. Ele não sabia exatamente o que ele poderia colocar, e obviamente ele seguiu a tendência, né? Todo mundo hoje expõe tudo, é muito fácil você descobrir sobre a vida de alguém, Instagram, LinkedIn, etc. Bom, esse cidadão postava que estava trabalhando nessa instituição, uma grande instituição, e aí o atacante começou mapeando, né, o LinkedIn, pegou o nome deste cidadão e foi para redes sociais, tipo Facebook, Instagram. E a vida dele era um livro muito aberto. Claramente não era uma família de posses, né? Era uma família que tinha dificuldades financeiras, existe uma pessoa com uma doença grave na família, e isso era exposto. O atacante usou disso para assediar a pessoa. Olha só, eu quero te ajudar, eu sei que você precisa do dinheiro, mas você precisa me fazer um favor. Se você me fizer este favor, eu vou fazer para você um pagamento de 10 mil reais. Claro, né? A gente não precisa dizer que esses pagamentos, essas contas todas são contas de laranja. O rapaz pensou e pagou um boletim ali que ele achava, que ele julgava que era certo, né? Então ele abriu para o atacante o nome da empresa, que era quem deveria pagar, né? Para quem eles deveriam pagar. Eles abriram uma PJ com um nome muito similar àquela PJ que deveria realmente ser paga, né? E pagou-se um boleto ali de quase 100 mil reais, cujo dinheiro foi todo para esse atacante, né? E o cara recebeu 10 mil reais. Só que isso não para por aí, porque eles nunca ficam numa única vez. Eles ficam ali assediando o cara e, no fim das contas, a pessoa acaba sendo coagida e cooptada a trabalhar para o crime, né? Chega a uma situação, já vi casos que a própria pessoa chegou no compliance e falou: eu preciso contar, porque agora estão ameaçando a minha família, né? Um outro... Caramba. Pega no emocional, né? Muito. Imagina, você tem uma mãe doente, um familiar doente, um
próximo, e nessas horas você entra até em desespero, né? É muito fácil ser coagido, caramba. Não, recentemente também, eu tava comentando esses dias, né, de uma situação, uma ex-cliente minha, que virou uma grande amiga, ela era diretora de compliance de uma organização, e ela contratou uma assistente não, uma analista de compliance. Uma menina com um currículo maravilhoso. Aliás, essa história é um case maravilhoso, porque até na própria investigação, nós, da investigação, fazendo engenharia social, descobrimos um monte de coisa que nunca poderíamos ter acesso. Ah, essa pessoa, não sei se vocês têm familiaridade, mas quando existe uma investigação de compliance, a gente costuma chamar as testemunhas e a parte acusada para fazer entrevistas humanizadas, para entender o que aconteceu, né? Trazer para a organização elementos que possibilitem a demissão com ou sem justa causa. Durante uma entrevista com uma pessoa que foi denunciada, essa analista falava assim para a pessoa: porque aqui a gente manda prender, e a gente manda matar, e eu conheço a polícia e você vai preso. Ela coagiu essa pessoa, ela não fez uma entrevista humanizada, foi desumanizada. Essa pessoa, por sua vez, denunciou essa entrevistadora no compliance. E disse assim: olha, ela me coagiu, eu me senti pressionada a falar sobre coisas que eu nunca fiz. Essa diretora de compliance foi indagar a menina, perguntando: olha, o que você fez, né? Como assim? Ela: não, eu não fiz isso. Ela negou de prontidão, saíram as duas brigadas da reunião. No dia seguinte, ela não apareceu para trabalhar. Ela não apareceu para trabalhar e ainda apresentou um atestado que na noite anterior ela foi no hospital fazer um teste de gravidez, um beta-HCG, e que ela estava grávida. Porque ela sentiu ali que ela ia ser demitida. E aí, numa conversa no almoço com essa pessoa, eu falei: olha, me dá os dados dessa pessoa, porque eu vou dar uma olhada se ela já sofreu algum processo. Porque essa atitude é muito estranha para uma pessoa de compliance. E olhei no Tribunal de Justiça, né? Fui dar uma olhada e vi que a menina estava respondendo vários processos criminais. A pessoa de compliance Cara, estava... como contratam? Exatamente, essa é uma verificação básica, né? A pessoa tinha vários processos criminais que começavam em furtos de bicicleta do prédio dela com o irmão e o pai, né? Era uma família toda criminosa. Então, eles furtavam bicicleta no condomínio deles, aí o pai tinha vários processos por estelionato, ela estava respondendo um processo de furto qualificado e um de injúria. Da onde vieram esses processos de furto qualificado e injúria? Do emprego anterior. Ela era funcionária de cobrança, né, o jurídico de cobrança de um banco médio. Então, vamos supor que o banco chamasse Banco ABC. Ela fazia boletos com o Banco ABC1. Então, ela te ligava e falava assim: Cláudia, você tem uma dívida de R$1.000, mas se você fizer pagar 500 hoje, a gente faz o acordo. Ela mandava o boleto da empresa dela. Empresa no nome dela, não usava nem laranja, a empresa era no nome dela. Só que durante este processo, a empresa começou a desconfiar de algumas coisas, inclusive a atitude dela com os colegas. Ela chegava em colegas que tinham senha de admin, falava que o computador dela, que a senha dela não funcionava, que abrir um chamado no TI ia demorar, e ela tentava assediar essas pessoas. Só que as pessoas denunciaram para o chefe de compliance, que quando indagou, ela teve o mesmo comportamento que ela teve nessa minha cliente. No dia seguinte não apareceu e apareceu com atestado de gravidez, que era falso. E detalhe, era do mesmo médico. Como eu descobri isso? Porque eu comparei o atestado de gravidez que ela mandou para minha cliente e o atestado de gravidez que ela mandou para o médico. Entrei em contato com o médico, me apresentei. Aí é impressionante, quando você fala que é investigação, as pessoas começam a falar, né? Elas nem sabem de que investigação que é, se eu sou policial ou não. O médico falou: não, meu Deus, é a segunda vez. E ele também estava processando ela por estelionato. Não contente, liguei no hospital. E aí, olha a parte do treinamento. Liguei na secretaria do hospital, de onde o médico atendia. E falei: olha, eu sou contratado por uma empresa, estou fazendo uma investigação. Uma pessoa apareceu com um atestado deste hospital, deste médico. Eu gostaria de saber se é verdadeiro. Se você puder nos ajudar, eu agradeço. A pessoa do outro lado se apavorou: não, eu te falo. A pessoa abriu o computador e falou: olha, a última vez que ela esteve aqui foi na data tal, que era 2 anos antes. Ela passou por uma consulta de ortopedia, ela não passou aqui ontem, não sei o quê. Você percebe? Quer dizer, até eu consegui usar da engenharia social para obter informação, né? Então, qual que é o bottom line dessa história? O bottom line é: se
a empresa, né, dessa minha cliente, tivesse uma cultura mais forte, de olhar com calma os currículos, de tentar entender por onde essa pessoa passou, de fazer, por exemplo, a checagem, será que ela realmente passou nessas empresas? Ah, e detalhe, eu descobri que os diplomas dela eram falsos, que o único verdadeiro era o diploma da faculdade de Direito, né? Existem mecanismos hoje que você consegue fazer esse tipo de verificação, e esses são super legítimos. E ao mesmo tempo, né, fora a empresa da minha cliente que não era treinada, veja, o hospital com quem eu falei, né, que é uma instituição que tem muitos dados sensíveis, abrindo uma informação de graça. Será que um treinamento com essas pessoas, né, da importância da preservação desses dados não teria resolvido? Perfeito, perfeito. Por mais histórias como essas, hein, Mari? Acho que dá pra gente fazer um episódio aqui só para você contar, porque é muito legal, né? A gente entender a visão, né, de quem tá de fora, o que tem acontecido no mercado. Isso é um gancho nisso, a gente fala muito da questão do vazamento de dados, né, do ataque em si, né, do violação de senha, conseguir invadir uma rede, mas existe aquele ataque, o vazamento de dados também, que vem do auxílio do próprio colaborador. É um vazamento de dados também, por exemplo, e aconteceu um caso em São Paulo recente, digo, nos últimos 5 anos, de uma grande loja de varejo que pegava currículos impressos dos funcionários e ela não passou esses currículos no triturador. Ela colocou no lixo. Resultado, no centro de São Paulo, um dos sacos de lixo contendo esses currículos estourou e os currículos circulavam pelo centro de São Paulo, no meio da rua, né? E essa empresa acabou sendo punida. Então, veja, a gente tem que pensar de uma forma holística, né? A gente tem que pensar que, assim, eu acho que tem a questão sistêmica também, mas existe uma questão comportamental que ela tem que ser analisada e entender que isso também é vazamento de dados, isso faz parte da governança da empresa. Legal, Mari, sensacional aí os exemplos que você deu. Eu vejo essa questão aí da engenharia social um grande problema que a gente tem. Eu vejo nas minhas entrevistas que eu faço, né, com grandes líderes aí de cibersegurança e que relatam, às vezes, as pessoas caindo, né, em golpes, ou mesmo nos phishings internos, né, pessoas muitas vezes da própria área de cibersegurança que tem todo o conhecimento e às vezes caiu 1, 2, 3, 4 vezes num phishing. E muitas vezes não é nem às vezes por falta de conhecimento, mas às vezes até por burnout, de estar completamente estressado e de ter uma rotina onde ela só quer clicar ali e fechar um e-mail e numa dessas aí expor a organização toda. Puxando um pouco agora para esse lado de segurança ofensiva, né? Eu converso com muitos executivos de mercado, mesmo às vezes executivos de cyber, né? Que aí acabam contratando muitas vezes ali como exemplo um pentest e pagando barato, achando que vão receber um pentest, quando na verdade eles estão recebendo, na verdade, um estudo de análise de vulnerabilidades, né? Como é que se enxerga isso, né? Porque cada vez mais eles querem economizar, pagar menos e não tem noção ou ideia do que realmente eles precisam receber. Perfeito. Esse detalhe é muito interessante porque, veja bem, a análise de vulnerabilidade é uma etapa preliminar que o atacante faz para poder perpetrar o teste de intrusão propriamente dito. Então, não pode ser resumido a só isso. A expertise de um bom pentester, de um pentester certificado, principalmente pelos princípios éticos, é fundamental. E aí, quando conecta com isso que você está trazendo da questão de baratinho, um pentest com valores irrisórios ali, não há profissionalmente como enquadrar isso nesses patamares menores. Porém, a gente ainda vê um comportamento muito curioso no nível da administração das empresas de pressionar o corte de orçamento de segurança e muitos executivos de segurança têm menosprezado a importância de um pentest. Isso já vem há alguns anos, nós vemos observando isso no mercado, está trazendo uma situação muito complicada em que depois, quando nós voltamos para a investigação de um incidente de fato, muitas vezes nós observamos uma série de contratações com rodízio, cada hora uma empresa diferente que vem e testa, e uma consequência mais preocupante que é o pentester que atuou naquela empresa implicado depois, por análise que a gente consegue perceber em investigação, no atacante de fato. Ou seja, a empresa paga para o pentester
ir lá fazer esse elemento, tem a visão superficial, a empresa fica com a visão superficial só do scan de vulnerabilidades. Mas o pentester, ele sai com uma visão muito ampla. E depois revende essa informação na Deep Dark Web, como Ransomware as a Service, Attack as a Service ou outras modalidades de ataque que têm sido cada vez mais comuns, ou até mesmo ele, propriamente dito, executa o ataque e depois chantageia ou até busca um movimento de extorsão dupla, tripla da empresa continuamente. Obscurecido ali pelas técnicas hackers, ele não aparece nesse ato, mas a empresa fica sem entender exatamente quem foi aquele elemento. Isso termina na delegacia quando bem sucedido, quando a gente consegue uma quantidade de logs minimamente razoável para poder chegar nessa trilha. Porém, não raro, uma das vulnerabilidades que os atacantes identificam é a falta de rastreabilidade ou os mecanismos através dos quais ele pode apagar a rastreabilidade ou confundir para uma futura investigação. Então, é muito sofisticado, nós precisamos efetivamente, um caso de um banco recente que a gente pegou agora do segundo semestre de 2025, teve uma fraude da ordem de mais de 70 milhões, materializadas por movimento lateral, que é um tipo de técnica hacker também que é sequência do ataque inicial e que começou a fazer dispersão de Pix em diversas carteiras de cooperativas do agro. Esse elemento, quando a gente foi fazer a apresentação para o board e que o presidente viu que nos últimos anos os relatórios que vinham sendo apresentados para eles para dar esse conforto de que a segurança dele estava, vamos dizer, atestada por atacantes éticos e tudo, ele olha e fala, não é possível. O próprio CEO teve essa consciência nesse momento. Pagando 40, 50 mil reais, um relatório que vem para a minha mesa? Como assim? É esse o nível de conforto que vocês estão me dando? Então veja o nível de percepção. Ele não havia questionado antes esse detalhe de quais eram as fontes. A minha área na qual eu confio segurança e auditoria interna estão me trazendo a informação, estou confortável. Ok, são as áreas competentes dentro da minha organização para tal. Porém, depois do sinistro, ele percebeu ali, falou, realmente não tinha como ter conforto. A partir de então, nós vamos começar a contratar uma empresa fixa e que vai ficar regularmente aqui fazendo. E é importante também falar desse baratinho que sai caro, lembrar que a partir do momento que a omissão, né, nos cuidados, na diligência da contratação de uma boa empresa, ela é confirmada, a depender do tipo de sociedade, principalmente sociedade de capital aberto, esses C-levels podem ser responsabilizados na pessoa física. Isso pode implicar na pessoa física. Se a empresa tiver ações na SEC, então é pior. determinante, né? Existe a regulação da SEC que efetivamente a implicação acontece, né? Mas... banho de sangue. E um outro ponto nessa linha que você trouxe, me lembrou aqui, também é importante destacar que a ANPD olha a diligência da empresa para poder mensurar e até eventualmente trazer algum tipo de alívio na execução das contramedidas após um vazamento de dados pessoais. E quando comprovada uma circunstância dessa, não há o que se dizer, nem a autoridade nacional vai poder fazer nenhum tipo de ação, porque houve categorizado como negligência efetiva, né? Você está dando para o bandido todo o caminho, toda a rota de lhe atacar. E mesmo às vezes com as práticas, né, de TPRM, seja dentro de mercado financeiro, né, ali com resolução 85, né, enfim, a gente está falando ainda de pessoas, né, às vezes de um insider, um indivíduo em especial ali dentro da equipe, né, de ofensivo. Cláudio, um sonho é essa bola que você levanta, não vou resistir, vou ter que comentar. TPRM, mesmo as organizações mais sofisticadas têm debatido que o TPRM tem sido muito no nível do CNPJ e não chega no nível do CPF dos colaboradores. Então, uma discussão dentro de reguladores que nós temos tido recentemente
eu faço uma verificação e limitação de perfil muito severa com os meus próprios funcionários, e chega o funcionário de um terceiro aqui, eu só sei no nível do CNPJ. Quem é aquela pessoa, por onde ela passou, e isso é um elemento muito forte. Então, assim, a gestão do risco de terceiros, como TPRM, ela deve olhar com cautela e diligência, sim, para esse lado, não por todo cuidado de privacidade de dados e tudo, tal qual com os funcionários. Não estamos falando para ir além, mas minimamente o nível de acesso, a rotatividade. E aí, voltando num ponto que a gente já falou um pouco mais cedo, mas só para conectar com esse detalhe. O onboarding é fundamental de todos, inclusive do terceiro. Muito importante os eventos de recertificar esse onboarding também. Nós temos visto as empresas assim, o terceiro entrou aqui, já faz parte da casa, trabalha aqui há uma década. Tá bom, dentro desses 10 anos, imagine o quanto essa pessoa não mudou, quantas experiências de vida para o bem e para o mal ela não teve. E aí daí olhando pelo viés da fraude novamente, né, veja, dentro dessa década ele pode ter tido movimentos de divórcio, litígios, pode estar tendo outros tipos de circunstância de doença na família que fragilizam o lado social e, consequentemente, acabam sugerindo e o tornando como um alvo melhor indicado para os fraudadores buscarem. E não tenhamos, né, de novo, a percepção de que isso não acontece na minha empresa. Ótimo ponto. Não conheço uma empresa onde isso não aconteça, mesmo as menores. Muito bom. E aí, pegando todo esse gancho, né, a gente está se aproximando agora, né, de eleições, Copa do Mundo, enfim. Como é que você está enxergando, né, agora, é uma eleição embora nós acreditamos que tenhamos mais controles digitais, por outro lado, a superfície do lado criminoso também aumentou numa comparação muito maior do que os controles aumentaram. Como é que você está enxergando isso agora, esse cenário agora para as eleições, do ponto de vista aí de cybercrime? Bom, fato, dado concreto de que será um ano muito difícil. A união dos dois eventos traz o sabor de complicação mais pertinente para a sociedade brasileira. Não vamos falar de urna eletrônica, tá? Não é essa a pauta, mas eu queria destacar principalmente deepfakes, é a grande preocupação, porque efetivamente a qualidade de vídeos feitos com inteligência artificial e informação falsa, que já foi, de certa maneira, uma problemática muito severa em 2022, esse ano vem, desde o ano passado, aparecendo como um elemento muito severo. E, principalmente, Deep Dark Web, nós já temos notícias e movimentações muito complicadas de ataques programados às instituições para as vésperas das eleições. Então, aqui vai um ponto de atenção para todos, porque eu me lembro uma certa vez em que eu estava no executivo de uma empresa que não era estatal, e na Copa do Mundo de 2014 sofremos tentativas, não materializou, como nós estávamos muito bem preparados, os ataques não materializaram. Mas na Deep Dark Web, né, naquela época, nós identificamos uma legião de atacantes que queriam atacar todas as empresas públicas. Poxa, como que eu vou parar para explicar para aquele atacante que não sabia nem que a gente falava português e achava que era espanhol, de que a gente tem papel na Bolsa de Valores? Não me ataque não. É um erro de ignorância. Do outro lado, pode trazer implicações para as empresas. Então, veja como que realmente, por questões sociais, aquela questão da solicitude da engenharia social, todas as questões de faltas de controles, falta de educação, elas vão trazer uma implicação muito severa. Portanto, temos que sim subir o awareness esse ano, desde já. Não estamos falando da Copa do Mundo no meio do ano e nem no fim do ano. Já começou desde o ano passado, logo estamos bastante atrasados. Até pegar uma carona nessa questão da eleição, né? A gente está falando aqui do deepfake.
Mas a gente tem que lembrar que, além do deepfake, a gente ainda tem mecanismos mais simples, como, por exemplo, a própria disseminação de fake news ou news por meios eletrônicos. News né? fora de contexto. News fora de contexto. Então, você tem lá o grupo que surgiu aí na pandemia, né? O tio do Zap, né? Que o pessoal fala. Geralmente, as pessoas mais idosas que costumam fazer isso. Circulam links de notícias, né? E aí o cidadão vai lá, clica no link da notícia e aquilo é um link malicioso, né? Onde ele está clicando, né? Do celular dele, do computador da empresa dele, do computador da casa dele. Isso também é uma forma, né? Além disso, você tem o próprio roubo de perfis de redes sociais, as pessoas umas passando pelas outras, por exemplo, caras se passando por políticos que estão concorrendo à eleição, que afinal vai ser a maior eleição da América Latina, né? É essa eleição. Se passa por políticos e começa a propagar ideias que esse político nunca teve, né? Então, existem várias nuances. De fato, acho que o deepfake ele é o mais crítico, né? Porque a gente envolve a imagem de uma pessoa. Mas também existem outros pontos que a gente precisa olhar e que que eles podem ser combatidos com esse awareness, né? O grande ponto, né, da questão da proteção digital, ele é a inteligência digital, ele é a conscientização, ele é o treinamento. E muitas vezes pessoas mais simples não têm acesso a esse tipo de situação, esse tipo de informação e acaba clicando onde não deve. E um detalhe só para a gente fechar sobre isso que você comentou, me lembrei aqui, Maria, assim, imagine você é um grande executivo de uma organização e alguém grava um vídeo seu apoiando um candidato que você não apoia. Ou usando isso para te chantagear em algum tema. Então, é só um pouco dessa provocação e deixar o nosso gostinho de continua. Esse é só o primeiro episódio, né, pessoal? E a gente volta com mais temas esclarecedores como esse, continuamente. Nós vamos aí ter uma trilha que está só começando, né, Cláudio? Bom, pessoal, estamos chegando no final aqui do nosso podcast. Queria deixar aberto aqui para as considerações finais aqui do Tupi e da Mari, muito no sentido de alguma dica, alguma orientação para a liderança em relação a combater cybercrime. Muito bem, para a alta administração, empoderar os executivos de segurança é fundamental e urgente. E para os executivos de segurança, ter um pouco mais de humildade para aceitar que ainda não entendem tanto assim de negócio. Salvo raras exceções, é claro, mas realmente a nossa observação é que o mercado ainda está muito carente de executivo de segurança que entende de negócios. Perfeito. E você, Mari? Algum conselho? Tem vários, mas acho que o principal aqui é para alta liderança. Liberem budget para essas áreas que vocês acham que não tem importância nenhuma, que são áreas que não produzem nada, como compliance, segurança. Liberem budget. Invistam em segurança. Segurança digital, a física tem que ser zero trust. Não confiar em ninguém, sempre partir do pressuposto que vai acontecer. E é com essas considerações finais que eu encerro aqui o nosso Elitron Talks. Obrigado a você que esteve com a gente desde o começo. E eu deixo aqui o meu muito obrigado e até o próximo episódio.